Graça e paz, igreja. Uma boa noite a todos. Privilégio cultuar com essa igreja local que eu tanto amo. Não pude estar no culto matutino, devido a estar em um congresso lá em Monte Azul Paulista, bem longe daqui. Consegui chegar para o almoço e agora estamos aqui para louvor e adoração do nosso Senhor Jesus Cristo. Título do sermão dessa noite: a verdadeira alegria. Nós vamos tratar no tema é a singularidade da alegria em Cristo. O texto que nós vamos trabalhar encontra-se em João, capítulo 16, dos versículos 16 ao 24. Em 2022, meados de junho, talvez, tinha marcado de comer uma feijoada com um amigo, num sábado à tarde. Naquela mesma ocasião, a minha cunhada estava gestante. Ela tinha tido alguns probleminhas naqueles dias. E aí, quando eu estava indo encontrar com meu amigo, a irmã Tamires me ligou. Ela disse que queria conversar comigo. Falei, bom, eu vou encostar o carro aqui e você pode falar comigo, né? Não, porque tem que ser pessoalmente, é um assunto muito sério. Eu falei, misericórdia. Aí falei pro meu amigo, olha, você vai lá pro restaurante? Que talvez se acontecer algum problema lá em casa, eu preciso lá resolver. Quando eu cheguei, a Tamires estava chorando. Eu falei, pô, não é possível. O que foi que aconteceu, né? E aí ela mostrou o teste de gravidez. Estou grávida. Aí eu quase caí duro para trás, né? E nós choramos juntos, nos abraçamos. Aquele momento especial. Eu já quase não queria mais ir almoçar com meu amigo, mas também não podia dar um cano nele, né? Que ele também estava passando por um processo difícil. Me recompus e fui até o restaurante. Depois voltei rapidamente para ficar com a Tamires. Então, nós começamos a fazer o pré-natal. E aí, a cada consulta que nós íamos, ia descobrindo alguma coisa. E, dentre as coisas que nós descobrimos, é que ela tinha o colo curto. E então, ela precisou fazer um procedimento médico para que o bebê viesse com saúde e em perfeitas condições. No dia uns 3 dias antes do parto, ela teve que tirar o procedimento que ela fez e disse que foi uma dor incrível. E aí, logo 3 dias depois, a bolsa estourou, então eu parecia o Homem-Aranha pulando da cama, né, quando ela falou. Fomos correndo para o hospital. E eu lembro que nós estávamos lá no pronto-socorro e é a hora que o homem se sente um nada. A mulher sofrendo de dor. E eu não sabia mais nem o que fazer. Então comecei. Falei, bom, ou eu vou animar ela ou deixar ela bem nervosa comigo. Falei, você está sofrendo tanto, é por causa da queda do homem. O homem pecou contra Deus. E é por isso que você tem agora essas dores de parto, mulher. Mas tenha fé que essa criança vai nascer. Então, nós subimos
para o centro cirúrgico. E vocês sabem da minha história, né? Que eu morria de medo de estar lá e tal, mas eu vou pular essa. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não vai ficar sabendo agora. E aí, então, lá na mesa, na cama. E aí, então, ela com muita força. E eu lá com aquele meu apoio moral, né? Vamos, mulher! E o Luquinhas veio. Com muita saúde, graças a Deus. E aqueles momentos de aflições e tensões que nós estávamos antes do nascimento dele, deu lugar a uma felicidade, a uma alegria imensurável, ao ponto que nós descobrimos um amor que nós não sabíamos que existia em nós. Eu encontrei tanta alegria naquele dia, tanta felicidade. Agora, esse talvez seja um dos momentos mais alegres de uma família, o nascimento de um filho. Entretanto, não é a maior alegria de todas. Existe uma alegria que transcende qualquer coisa que nós podemos imaginar aqui na Terra. Essa verdadeira alegria proveniente de Cristo. Então, no nosso primeiro tópico, nós vamos entender que a verdadeira alegria promove transformação. Nós vamos trabalhar isso dos versículos 16 ao 21. No segundo momento, nós vamos entender que a verdadeira alegria está em Cristo. Dos versículos 22 ao 24. E a palavra-chave é alegria. Nós afirmamos teologicamente o seguinte: a verdadeira alegria é singular porque transforma e tem sua base em Cristo. Ok? Vamos ao texto. João, capítulo 16, dos versículos 16 ao 24. Um pouco, e não mais me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz? Um pouco, e não mais me vereis. E outra vez um pouco, e ver-me-eis. Vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis? Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém pode tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, te louvamos e agradecemos pela alegria que temos em seu Filho amado Jesus Cristo,
e pelo teu Santo Espírito, que é quem aplica essa alegria em nós. Graças te damos por este privilégio de fazermos parte do povo da aliança, na qual o Senhor separou desde toda a eternidade para que viesse adorar o teu santo nome. Neste momento nós venhamos desfrutarmos do alimento da tua palavra e assim sermos transformados para a glória do teu santo nome. Amém. Vamos novamente dos versículos 16 ao 21. A verdadeira alegria promove transformação. Vamos entender o porquê que ela promove essa transformação. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que nos diz, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Vou para o Pai? Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto, que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Note uma coisa. Nesses primeiros versículos, essa expressão, um pouco, ela aparece 7 vezes. E parece que Jesus está remontando ocorrências em João 13:33 e 14:19. Vamos olhar novamente no capítulo 13, versículo 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. E aí no versículo 19 do capítulo 14, diz o seguinte: assim por um pouco, e o mundo não me verás mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Então note que Cristo ele está trazendo aqui uma ideia que está remontando essas ocorrências desse dito dele de um pouco vocês vão me ver, mas depois não me ver. Vocês não vão me ver, mas depois vão me ver novamente. Os profetas do Antigo Testamento usavam essa expressão para anunciar juízo e redenção. Vamos observar? Lá em Isaías agora, capítulo 10, versículo 25. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Aí veja em Isaías também no 29, versículo 17. Porventura, dentro em pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Então note, essa expressão sempre está em decorrência de juízo e redenção. Neste contexto, nesse presente contexto que nós estamos tratando, ela se refere ao período entre a crucificação de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Então, nessa primeira ocorrência, um pouco depois em que os discípulos de Jesus o verão, está tratando a respeito da crucificação. E as aparições da ressurreição na segunda ocorrência seria este um pouco e depois o qual os discípulos de Jesus o verão outra vez. Ok? Então note que a partir do momento da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, entra-se em vigor a redenção de todos aqueles que confessam Cristo como Salvador. Por outro lado, todos aqueles que negam a Cristo serão agora condenados, eles estão sob juízo de Deus. Porque nós sabemos que a primeira vinda de Jesus Cristo, ele veio como o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Mas na sua segunda vinda, ele virá como o leão. E ele vai devorar os seus inimigos.
Também é correto afirmar que se trata em referência ao derramamento do Espírito. Aí talvez, mas como que pode, por um lado, se referir à crucificação e à ressurreição de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, se referir ao derramamento do Espírito? Como assim? Porque a crucificação, a ressurreição e o derramamento do Espírito Santo são inseparáveis. Veja no versículo 7 do capítulo 16. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Só essa parte. E aí, vamos olhar também lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Isso significa que sem a vida, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, em hipótese alguma haveria o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a sua igreja. Então, essas expressões de um pouco estão se referindo a um evento em conjunto que são inseparáveis. Ou seja, crucificação, ressurreição e o derramar do Espírito Santo. Agora note, percebe que eles ficam confusos, eles não conseguem entender o que Jesus está dizendo. E percebe também que eles estão até com medo de perguntar. Eles não vão questionar Jesus Cristo. Agora, por quê? De onde vem esse medo? Se os irmãos perceberem, várias ocorrências que nós estamos tratando desde a parábola da videira, nós vemos ali a gabolice de Pedro. Pode vir todo mundo aí, Senhor, que eu estou contigo até o fim. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, Pedro. Nós vamos ver também o silêncio egoísta dos discípulos. Lembram? Que eles, no momento em que Jesus fala para onde ele estava indo de fato, porque na mentalidade deles, por que a gente não pode ir com o Senhor? Eu vou com o Senhor, onde o Senhor estiver, eu vou. Quando eles viram que era a morte, opa, calma aí. E aí então eles ficam em silêncio, com aquele sentimento, assim, vamos ter que morrer. É aquele silêncio egoísta. Veja o versículo 12 de João 16. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Também é provável que os discípulos, ao escutar essas expressões de Jesus, deve ser isso aí que a gente não vai entender, tá vendo? Então vamos nem perguntar, porque nós não estamos preparados. O fato é que os discípulos não entendiam o que eles iriam entender futuramente. Mas era necessário despertar da tristeza deles para que eles soubessem que a verdadeira alegria promove transformação da tristeza em alegria. Então, o nosso subponto desta primeira parte é este: a verdadeira alegria promove transformação da tristeza em alegria. O versículo 20 diz o seguinte: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Olhem novamente Isaías. Vocês percebem que eu gosto muito de Isaías, né? Isaías 61, os versículos 1 ao 3. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados.
Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Que belos versículos! A alegria dos discípulos estava balançado, porque eles não estavam entendendo o que estava por vir. Mas aqui está sendo cumprido esta profecia de Isaías 61. Eles iriam se alegrar, os ímpios. Aqueles que eram de Cristo iriam se entristecer momentaneamente, até que a sua alegria fosse de fato florescida no coração deles, de modo que essa alegria seria uma alegria eterna, que ninguém mais pode tirar. Alegria é a emoção prazerosa resultante da satisfação da sede insaciável do homem por uma vida mais plena. Isso é alegria. Agora veja, segundo a experiência humana universal, qualquer alegria é transitória. Nossa capacidade emocional é limitada, ou os valores atingidos acabam se provando passageiros ou errôneos. Qual era a satisfação insaciável do povo que estava para crucificar Jesus Cristo? Sua justiça própria. Por que o mundo se alegraria? O mundo, note, está restrito a uma porção dos inimigos de Cristo, que eram aqueles judeus daquela época. Eles que estavam perseguindo a Jesus Cristo. Então, para a satisfação da sua justiça própria, eles estavam dispostos a condenar injustamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, eles estavam alegres, porque a sua justiça, a justiça deles, estava sendo feita. Entretanto, essa alegria era uma alegria limitada, uma alegria passageira, uma alegria distorcida da realidade, porque eles afirmavam ser o povo de Deus, mas desconhecia a verdadeira alegria, que era estar aos pés de Cristo. Então note, esse povo que estava alegre por um tempo, estarão todos eles que não se arrependeram diante do tribunal de Deus. Não para a sua justificação, mas para a sua condenação. Porque eles condenaram alguém que não merecia ser condenado. Eles condenaram alguém que era inocente. Agora, um contexto imediato é inapropriável para nós. Mas vejam o seguinte, como que nós conseguimos aplicar essas coisas a nós? Muitas vezes, a nossa alegria é regrada por uma justiça própria. Então, o marido trabalhou durante o dia todo.
e a sua bateria está ali em 40%. Então, na cabeça dele, como ele é o provedor do lar, ele é o macho alfa, a mulher tem que fazer tudo para ele. Porque ele trabalha. Só que a mulher, em muitos casos, também trabalha fora de casa, mas ainda que não trabalha fora de casa, toda mulher trabalha. Trabalha em casa. E ela também está com a bateria lá no... Só que o senso de justiça própria dele entende que para ele relaxar, ela precisa fazer as coisas. Então ele joga um fardo pesado nas costas da esposa. Ao invés de ele somar o 40% dele com o 40% da esposa, e assim os dois formarem 80%, e ninguém ficar cansado e eles descansarem mais rápido, não! Entretanto, calma aí, homens, que as mulheres também não vão escapar não, viu? Entretanto, o marido, após o seu trabalho, a mulher, eu lavei, passei, cozinhei, cuidei das crianças, fiz tudo. E aí se o marido faz alguma coisa, coloca o lixo para fora. Não faz mais que a sua obrigação. A mulher, ela não valoriza uma atitude do marido. Isso é obrigação dele também? É! Mas ele também tem que ser valorizado, assim como a mulher também tem que ser valorizada. Não é acrescentando fardos nas costas do seu cônjuge para atender uma justiça própria. Outra forma de nós interpretarmos isso é o seguinte: já conviveu com uma pessoa que, se as coisas não acontecem do jeito dela, ela não se alegra? Nada está certo. Isso vem da onde? Do orgulho próprio, do egoísmo, da justiça própria. Então, se eu faço o que você quer que eu faça para atender a sua vontade, você se alegra. Uma alegria momentânea baseada em fundamentos errados. Isso não é uma alegria oriunda de Cristo. Nós somos especialistas em aplicar justiça própria. Nós queremos receber misericórdia quando nós não somos misericordiosos. Isso é uma triste realidade no nosso contexto. O conforto que Jesus concede é um bem real. Por que ele é um bem real? Porque uma vez que a alegria, a verdadeira alegria, ela promove transformação da tristeza para a alegria, o que antecede a verdadeira alegria? A tristeza. Nós rejeitamos essa falsa teologia da prosperidade que afirma que o homem não pode sofrer, que o homem não pode se entristecer, porque se ele está sofrendo, se ele está triste, ele está com imposto. Está com o diabo. É porque não dá o dízimo, tá vendo aí? Então, isso não é bíblico. Cristo, ele não nos priva de aflições. Já dando um spoiler do próximo sermão. As aflições, elas acompanham os cristãos. Mas para cada tristeza de nossas vidas, há uma alegria em Cristo, que é a nossa força, o nosso escudo.
aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Ele é a nossa fonte de alegria. Nele nós encontramos aquela alegria insaciável, plena. Ele é a nossa verdadeira alegria. Talvez alguém aqui chegou hoje tão triste, magoado, cabisbaixo. Eu não posso dizer que amanhã vai ficar tudo bem. Mas o que eu posso te dizer é que Cristo é a fonte de toda alegria. Nele nós temos o descanso. Porque, pense só, enquanto a alegria do mundo ali, os judeus, era momentânea, a tristeza dos discípulos também também era momentânea. Nós não somos masoquistas, nós não temos prazer na tristeza. Temos que passar, mas quem é que gosta de passar? Ninguém gosta. Não vamos ser hipócritas, né? Essa tristeza seria transformada em alegria, uma alegria eterna. Por isso que ela é singular, ela é própria de Cristo. Enquanto nós recorremos em coisas do mundo, em coisas da nossa carne, da justiça própria, para saciar a nossa alegria, nós jamais vamos encontrar a verdadeira alegria. E aí no versículo 21, quando ele vai dar o exemplo das dores de parto, novamente lá em Isaías, meu profeta companheiro, versículo 26, capítulo 26, versículo 17. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Percebe de onde que Jesus está extraindo esse simbolismo da mulher grávida? Que no momento ali... Agora, sabe por que ele utiliza essa expressão? Esse simbolismo da mulher grávida? Por que ele não utilizou um exemplo do homem, né? Ele utilizou da mulher grávida. As mulheres que deram à luz sabem a dor que é na hora do parto, não é verdade? E só assim para as mulheres entender quando o homem está com febre, por exemplo. Você já viu um homem com febre? É uma dor insuportável. Quando a Tamiri estava lá na mesa de parto, eu falei assim, tá vendo? Agora você sabe o que eu passo quando eu estou com febre. Não é mãe a minha, tá vendo? O ponto é que esses momentos de dores, aflições e angústias, nós vamos passar, meus irmãos. Aqui não tem teologia da prosperidade. Nós vamos passar. Vamos sofrer. Vamos perder entes queridos. Vamos perder parentes, amigos. Mas, enquanto nossa fé está direcionada na pessoa, no caráter e na obra de Cristo, para cada tristeza, nós sempre teremos o nosso Paracleto, o Consolador. Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, sempre estarão conosco. Esse Deus Trino sempre estará conosco. Ele é em todos os lugares. Esse é o Deus que nós servimos. Para cada angústia, Deus sempre tem um consolo, um conforto, um descanso para o seu povo. Não vamos permanecer nem perecer na tristeza. Pelo contrário, sempre a tristeza será transformada em alegria pela obra de Cristo Jesus em nossas vidas. Estou pegando fogo, deixa eu tomar uma água aqui, em nome de Jesus.
Mas não é fogo estranho não, viu, meus irmãos? Segundo ponto. A verdadeira alegria está em Cristo. Versículos 22 a 24. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém pode tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A verdadeira alegria está em Cristo. Por isso, ela é permanente. Então, em referência ao versículo 22, vamos lá, em Isaías 66, versículo 14. Vós o vereis, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Neste momento, os discípulos estavam muito tristes por conta da partida iminente de Jesus. Mas esse versículo 22, ele faz um contraste com o versículo 19, que ele diz o seguinte: percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhe: indagais entre vós a respeito disto, que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Esse me vereis, do versículo 22, se refere à dispensação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem aplica a obra redentora de Cristo. Então, o Espírito Santo, aplicando o fruto da crucificação e da ressurreição de Cristo, traria uma alegria permanente aos discípulos. E vejam, olha lá que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 8, dos versículos 38 a 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A alegria do cristão é uma alegria permanente. Pode vir qualquer tipo de tristeza, de aflição, que o cristão ele deve estar preparado, porque quem prometeu que seria a alegria dele é fiel para cumprir. O nosso Senhor Jesus Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus. E aquele que ama está o quê? Sempre presente. Está sempre se relacionando. Por isso que este atributo, amor, é um atributo comunicável. Ele comunicou à sua igreja. Então, por nós amarmos a Deus, é que nós nos relacionamos com Ele. A forma de nós enfrentarmos as adversidades é no relacionamento com Deus.
É muito estranho pessoas que afirmam ser cristãs e não têm um relacionamento íntimo com Deus. Ela passa dias, horas, sem orar. Ela não tem um devocional. Ela não tem tempo. Ela não tem tempo para fazer um estudo bíblico, para ler um livro que exalta a glória de Cristo. Ela despreza o culto doméstico. Ela despreza a sua igreja local, em todos os sentidos. Ela não se submete. Ela não tem prazer de estar no culto. Qualquer coisa fútil tira a atenção dela. Como que uma pessoa dessa vai conseguir enfrentar as adversidades que o mundo oferece? Nós enfrentamos todas e quaisquer dificuldades a partir do momento em que nós estamos nos relacionando com Deus. Porque quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu sou fortalecido, mais eu sou agraciado, mais eu encontro alegria, satisfação em estar na sua presença. De maneira que eu posso afirmar o que o apóstolo Paulo disse: nada pode nos separar do amor de Deus. Porque eu estou alegre, plenamente em Cristo. Essa verdadeira alegria, ela é verdadeira porque nós estamos em Cristo, e por isso ela é permanente. E por isso também que ela é graciosa. Porque o versículo 23, ele diz o seguinte: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Sabe essa palavra, essa frase, naquele dia? Ela já dura quase 2000 anos. Na dispensação do Espírito, esses homens não estariam mais confusos, sem saber o que fazer. Por quê? Porque por meio do Filho nós temos acesso ao Pai. Hoje, nós sabemos como orar. Nós sabemos como chegar ao Pai. E sabemos que isso é por causa dos méritos de Cristo. Então, por que essa verdadeira alegria, o fato de estar em Cristo, ela é graciosa? Porque nós temos relacionamento com o Pai por causa do Filho, então nós temos esse favor imerecido. Ele não tinha que fazer absolutamente nada por nós. Se Cristo nos salvasse, apenas nos salvasse, nós seríamos eternamente gratos. Mas Ele, além de nos salvar, Ele ainda supre as nossas necessidades. Agora, para que nós venhamos entender isso, nós temos que entender o versículo 24. Então, assim, a verdadeira alegria está em Cristo, por isso ela é permanente, no versículo 22, por isso ela é graciosa, no versículo 23, e por isso ela é completa, no versículo 24. Porque diz o seguinte: até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Até agora, no momento,
em que Jesus está dizendo essas palavras, as orações dos discípulos eram diretamente a Deus, o Pai, sem fazer menção ao nome de Jesus Cristo. Mas o que significa expressar em nome de Jesus Cristo? Nós não oramos? Senhor, em nome de Jesus. Isso seria uma fórmula mágica? Agora eu vou falar o nome de Jesus e tudo vai acontecer. Eita glória! Mas o que está acontecendo aqui, quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos orando nos méritos de Cristo. Isso significa, que méritos são esses? A morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Nós louvamos aqui, este é o poder da cruz. Porque veja, uma vez que Cristo, ele foi posto na cruz do Calvário, assumindo os nossos pecados e imputando a sua justiça sobre nós. Ele então desceu à sepultura e ao terceiro dia ele ressuscitou. A ressurreição é a coroa do Evangelho. Por isso que nós lemos lá em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Negar a ressurreição de Cristo é uma heresia. Na verdade, o cristianismo nem existiria se Cristo não houvesse ressuscitado. Porque na ressurreição nós temos a certeza de que tudo aquilo que ele disse era verdade. Ele venceu a morte. Ele venceu as trevas. Ele venceu tudo. Agora, por nós estarmos em Cristo, significa que nós fomos libertados do pecado. Por quê? Todos aqueles que estão em Cristo, portanto, não há mais condenação para eles. Porque Cristo nos justificou. Então, note. Não percam o raciocínio. Eu estou falando por que nós temos que orar em nome de Jesus Cristo. E aí eu estou dizendo que nós oramos em nome de Jesus Cristo por causa dos méritos de Cristo. Quais são os méritos de Cristo? A sua vida, a morte, sepultamento e ressurreição. O que isso significa para nós? Que nós fomos justificados. Então nós fomos libertados da escravidão do pecado. Por isso que todo domingo é Páscoa para nós. O dia da ressurreição de Cristo. A libertação da escravidão do pecado. Então, uma vez que nós fomos libertados dos pecados, nossas orações não devem ser orações gananciosas. Nossas orações não devem ser orações soberbas. Você não deve ser soberbo em nome de Cristo. Você não deve ser ganancioso em nome de Cristo. Percebe agora o porquê que nós devemos orar em nome de Cristo? Porque nós fomos libertados do pecado. A nossa oração deve convergir para a glória de Deus. Por isso que nós oramos pelos méritos de Cristo. Porque Ele nos libertou das amarras do pecado. O pecado escravizava nós. Nós estávamos distantes, alienados de Deus. Mas Cristo nos deu vida, e vida com abundância. Por isso que agora nossas orações são orações cristocêntricas. E quando eu entendo isso, eu entendo essa mensagem de Cristo. Peçam e receberão. Ou seja, continuem pedindo
em nome de Jesus. Porque somente assim a nossa alegria será completa. Uma pessoa que não foi libertada do pecado, a alegria dela é momentânea, é passageira, não é completa. Mas para nós que estamos em Cristo Jesus, nós estamos completos nele. Nós não precisamos de mais nada, porque nós temos tudo nele. Ok? Vamos para as nossas considerações. Queridos, a totalidade do homem, isto é, o corpo e alma, é o recipiente da alegria. Tal alegria na esfera da criação é purificada e intensificada pela relação da pessoa com Deus, o qual é a fonte de toda a vida. Então, nós somos o recipiente de alegria. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado sobre nós, todos aqueles que estão em Cristo. Não é verdade? Não é correto afirmar que o Espírito Santo está sobre todas as pessoas. Isso não é verdade. Ele está sobre a sua igreja. Agora, como que nós pervertemos essas coisas? Primeiro, o homem casado, ele vive insatisfeito com a família que Deus concedeu a ele. Então ele cobiça a sua época de solteirice. Ah, mas quando eu era solteiro. O pensamento dele se volta para quando ele não tinha aquilo que Deus concedeu a ele. Ou então, a mulher, quando... Por que eu tenho esse marido? Por que eu tenho esse miserável? Não foi outro, hein? Note, uma pessoa insatisfeita com a providência divina na vida dela. E aí, o solteiro, ele pensa o seguinte: solteiro, o noivo, ou quem está em corte, todos eles, eu serei mais alegre quando eu casar. A alegria dele percebe que não é plena, então. Se ele precisa casar para ter uma verdadeira alegria, ela não é plena. E o jovem? O adolescente? Os meus amigos são ímpios, parece que tudo dá certo para eles. É tão legal estar lá no mundo, olha só como eles são felizes. Então, você percebe que o que essas pessoas têm feito é substituído a alegria plena de Cristo por coisas do mundo. É você não estar alegre somente em Cristo Jesus. Porque a Bíblia nos mostra o caráter transitório de alegria terrena e adverte contra os prazeres pecaminosos que ferem o próximo ou que conduzem à idolatria. Por meio do quê? Da substituição do Deus Criador pelos deuses criados. Então, essas coisas que nós vamos cobiçando como objeto de alegria vão se tornando deuses em nossas vidas. E aí, por exemplo, a pessoa
está na igreja e ela começa a pensar lá atrás. Ai, o meu sonho era tanto ir no show do KLB. Existe o KLB ainda ou não? Existe? Estou parado no tempo, mas agora... Agora eu poderia fazer isso. Ou então, nossa, eu tenho que ir para a igreja hoje. E está passando bem o jogo do Corinthians. Então, note que você começa a perceber que esses ídolos estão se levantando no coração daquela pessoa. Porque o prazer e o deleite de estar na presença de Cristo já não é mais suficiente. Ela começa a cobiçar coisas de quando ela não conhecia Cristo. Ela volta lá para trás. Ela começa a cobiçar coisas que na infância ela não pôde ter e agora ela tem condições de ter, então ela quer fazer. São coisas sutis. São coisas que vão nos dispersando da presença de Deus. E nós vamos percebendo que essas coisas terrenas têm ganhado espaço e até competindo com Deus. Então, essa é uma demonstração de que nós não estamos com alegria plena em Jesus Cristo. Nós precisamos nos arrependermos deste pecado. Outra coisa que nós fazemos é o seguinte, nós amaldiçoamos as coisas. Sabe como nós amaldiçoamos? Certamente todos nós aqui já encontramos alguém que fala isso. Poxa, domingo à noite eu estou lá ouvindo aquele pastor chato, o André, pregando. E amanhã já começa tudo de novo, segunda-feira. Tem que ir lá para o meu trabalho, aguentar o meu chefe. Note, Deus providenciou um trabalho que é o sustento da sua casa e você amaldiçoa ele. Quando nós entendemos que o Evangelho é uma mensagem centrada na alegria, porque ele revela a comunhão eterna com o próprio Deus como satisfação final da sede humana pela alegria e participação nesta vida. Porque se eu não entendo o que é o Evangelho, todas as coisas para mim não fazem mais sentido. Eu vou desprezar absolutamente tudo. Tudo para mim é ruim. Tudo para mim é chato. Mas quando eu entendo que Cristo me libertou do pecado, eu percebo que o meu trabalho é uma oportunidade de eu compartilhar Cristo. É uma oportunidade de eu ter o meu sustento, preservar a minha família, ter uma oferta para entregar na igreja, atender ao necessitado, prestar um socorro a alguma família. E nós nunca observamos por esse ângulo. Nós sempre observamos as coisas pelo lado ruim. Então, quando eu enxergo que a minha vida está com tanta dificuldade que eu não consigo mais enxergar a alegria, é porque a centralidade de Cristo não está mais na minha vida. A tristeza, ela ganhou um destaque que ela não deveria ganhar. Então, em tudo aquilo que nós fazemos, se eu estudo, vou para a escola, se eu vou para a faculdade, se eu vou para o trabalho, se eu vou jogar bola, se eu vou no shopping, se eu vou fazer alguma compra, tudo que eu vou fazer é para a glória de Deus. Pessoas que vivem reclamando e murmurando são pessoas que não conhecem a centralidade de Cristo.
E o pior, que nós caímos em outros pecados, porque alguns chegam a pensar o seguinte, mas aí é fácil falar, né? Eu não tenho a vida que a Carol tem, uma vida mais tranquila. Eu não tenho a vida que o Vitor tem. Então eu começo a olhar para as pessoas com um olhar até cobiçoso, porque eu queria a vida que eles têm. Agora, não importa a sua classe social, o seu poder aquisitivo. Existem bilionários em depressão. E existem pessoas pobres, felizes. Por quê? O que nos motiva não são as coisas deste mundo. O que nos motiva é a glória de Cristo. É nele que nós nos movemos. Ele é o propósito de nossas vidas. Nós estamos aqui por causa dele. Quando nós passamos a olhar somente para as coisas difíceis, nós estamos tirando o foco de Cristo. A nossa vida tem por finalidade o propósito de glorificar a Cristo, se alegrar nele, nos deleitar nele. Este é o propósito do homem. Então não acreditem que nós estaremos infelizes enquanto um mundo ímpio se alegra. Isso é uma mentira plantada por Satanás. Nós temos tudo em Cristo Jesus. Amém e amém.